Olá, estudantes. Meu nome é Daniela, eu sou professora de Biologia. Nossa aula hoje da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, cujo tema é heredograma. O heredograma também é chamado de genealogia. Ele vai contar a história genética de uma determinada característica de uma determinada família. Bom, as habilidades são entender como as leis de transmissão e a importância do ambiente são fundamentais na expressão das características herdadas. E identificar as características fenotípicas e evidências da hereditariedade, utilizando os princípios básicos da herança mendeliana, aplicadas em exercícios de genealogia humana e em situações problemas que envolvem características dominantes recessivas em relação a algumas heranças. Bom, o heredograma ou genealogia são representações gráficas. Representações gráficas que apresentam o fenótipo dos membros de uma determinada família. Eu posso analisar, por exemplo, a cor dos olhos, a estatura ou alguma doença. Permite analisar o padrão de uma determinada herança genética. São usados símbolos, para representar os indivíduos. Então, aqui eu tenho uma família representada pelo pai, a mãe e os filhos do casal. Bom, em genética, frequentemente são utilizados esquemas que possibilitam observar o comportamento de um determinado gene. Os heredogramas são representações que permitem observar o parentesco entre os indivíduos e, consequentemente, o padrão genético daquela determinada característica que está sendo analisada. Quais são os símbolos, então, utilizados? Aqui eu coloquei os principais, os gerais, Então, eu vou ter quadrados para homens e círculo para mulheres. Se eles estiverem coloridos ou achurados, é porque aquele indivíduo tem aquela característica que está sendo analisada. Quando eu utilizo losango, é porque eu não tenho certeza do sexo daquele indivíduo. Eu não posso afirmar com certeza se é um homem ou se é uma mulher. Quando eu tenho um cruzamento representando um casal, eu vou ter sempre um quadrado unido a um círculo. Se ele estiver unido por uma linha dupla, significa que eu estou falando de um casamento consanguíneo. Se eu estiver falando de gêmeos monozigóticos, aqueles gêmeos idênticos, eles vão ser representados desta forma, com essa linha unindo aqui. E obrigatoriamente serão 2 meninos ou 2 meninas. No caso aqui, representando 2 meninas. Os gêmeos dizigóticos é aquela situação em que há a liberação de mais de um óvulo e há a fecundação de mais de um óvulo, cada óvulo com um espermatozoide. Então, eu posso ter 2 meninas, ou 2 meninos, ou uma menina e um menino. Bom, algumas regras são seguidas, algumas regras de numeração. Eu vou explicar aqui 2 regras que são as 2 que são cobradas nos exercícios, A primeira delas, eu vou ter números romanos e os números romanos representam a geração. Então, no caso desse heredograma, eu tenho 3 gerações. Esse indivíduo aqui, então, ele vai ser escrito como sendo o indivíduo da primeira geração, o indivíduo 1. Esse indivíduo aqui vai ser o indivíduo da segunda geração, o indivíduo 2.
E esse aqui vai ser o indivíduo 1 da terceira geração. Então, é dessa forma que a gente vai achar nos exercícios. Lembrando que os números em algarismos romanos representam a geração e os números em arábicos representam os indivíduos. Bom, no próximo, a outra numeração que aparece muito nos exercícios, ela é feita apenas com números arábicos. E aí, como que eu vou numerar? Da maneira que a gente escreve, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sendo que esse aqui, o 1 e o 2 é da primeira geração, o 4, 5, o 3, o 4, o 5 e o 6 da segunda geração e o indivíduo 7 da terceira geração. Bom, então como que eu vou interpretar um heredograma? Como isso é feito? A gente segue um passo a passo. Determina se a característica refere-se ou não a uma herança ligada a cromossomos sexuais. Os cromossomos, eles são, nos seres humanos, 23 pares. O último par, o par 23, é o chamado cromossomo sexual, que se for mulher é X e X, e se for homem é X e Y. E isso vai fazer diferença na hora que eu for analisar o heredograma. O próximo passo é identificar se o gene é recessivo ou dominante. Depois disso, eu vou localizar os indivíduos homozigotos. E aí, então, eu vou analisar os outros indivíduos que estão presentes no heredograma. Então, para a gente interpretar um deles, né, eu coloquei um exemplo. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada por um gene recessivo. Analise quais os indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Então, ele falou que 2 são recessivos. Então, aqui, ó, afetados pela anomalia. Então, é esse aqui e esse aqui. Por que eu coloquei azinho, azinho? Porque ele é recessivo. Então, se esse aqui é recessivo, obrigatoriamente ele recebeu um azinho dessa mãe e um azinho do pai. Mas o pai e a mãe, eles não são afetados. Então, obrigatoriamente, o outro é azão. Essa mãe aqui, obrigatoriamente, no óvulo dela, ela vai ter azinho para dar para esse indivíduo aqui. Ele não é afetado com a doença, portanto, tem um azão. Esse aqui, ele tem um azão, porque ele não é afetado com a doença. Mas eu não tenho nenhuma informação dos pais e da família dele. Portanto, eu não sei qual que é. Ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Eu não tenho certeza, então como eu não tenho certeza, eu represento dessa maneira aqui. Bom, esse indivíduo aqui, o 9, ele recebeu obrigatoriamente do pai um azinho e obrigatoriamente da mãe um azinho. Mas o pai não tem a doença, então ele tem um azão e a mãe a mesma coisa. Tem azão e tem azinho. E os irmãos, as irmãs aqui em questão, elas receberam azão porque elas não têm a doença. E qual que é o outro que está aqui? Não sei. Pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho. Portanto,
Os indivíduos em que eu não posso determinar são quem? O indivíduo 3, o indivíduo 8 e o indivíduo 10. 3, 8 e 10. Então, nessa questão, na genealogia abaixo, os indivíduos assinalados pela cor preta apresentam anomalia determinada por um gene dominante. Quais são os indivíduos heterozigotos? A minha pergunta é: quais são os heterozigotos? Então, se quem está marcado com a cor preta é dominante, significa que todos os indivíduos coloridos de preto são dominantes. E quem está de branco é recessivo. E recessivo é azinho, azinho. Então, todos esses são azinho, azinho. E aí, como que fica o genótipo desse aqui? Esse recebeu do pai um azão. Obrigatoriamente, então, ele vai receber da mãe um azinho. Esse aqui também recebeu do pai um azão. Obrigatoriamente, ele vai receber um azinho. Então, o pai como fica? Esse indivíduo aqui recebeu um azinho que veio da mãe e o outro obrigatoriamente veio do pai. Portanto, os indivíduos heterozigotos são os indivíduos 1, 1, o indivíduo 2, 1 e o indivíduo 2, 5. Então, a resposta correta é 1, 1, 2, 1 e 2, 5. Na próxima situação, então, o sistema BO é um exemplo clássico de polialelia, pois 3 alelos diferentes representam 4 tipos sanguíneos. Uma pessoa de sangue do tipo A deve apresentar qual genótipo, sabendo que o pai é do tipo O. Ora, vamos olhar a tabela aqui do lado. O pai é do tipo O, então o genótipo dele vai ser Izinho, Izinho. E aí, o indivíduo aqui em questão, que eu não sei o sexo, é do tipo A. Para ser do tipo A, ele pode ser IA, IA ou IA, Izinho. Como o pai é O, essa pessoa vai ser IA, Izinho. E como fica sendo a mãe, então? Essa mãe, olha lá, ó, a pessoa do tipo A deve apresentar qual genótipo, sabendo que o pai é do tipo O. Essa mãe aqui, obrigatoriamente, deu o IA para ela, que pode ser IA, Izinho ou IA, IA. De forma que a mãe é A, o pai é O e a criança é A com o genótipo IA, Izinho. Então, o genótipo obrigatoriamente IA, Izinho. Bom, um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O. O casal poderá ter apenas descendentes de... Se os pais são O, os avós são O, todos eles vão ser Izinho, Izinho. Izinho, 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 Izinho. Essa pessoa aqui, obrigatoriamente, vai ser O. Essa pessoa aqui,
obrigatoriamente vai ser O. E se esse é O e esse é O, esse aqui também vai ser O. Izinho, Izinho. Daí, eu preciso saber como que vai ser esse indivíduo aqui, ó, o filho desse casal. Eu vou ter que fazer o cruzamento de uma pessoa AB com uma pessoa O. Se esse AB, ele tem IA e B, e vai cruzar com Izinho, Izinho, ele vai ter um filho IA, Izinho, um filho IA, Izinho, o outro filho IB, Izinho, e o outro filho IB, Izinho. Então, eu vou ter 50% de chance dos filhos ser A e 50% de chance do filho ser B. Então, a resposta tá lá, ó. Letra D, os grupos A e B. Um outro heredograma para a gente analisar diz respeito ao daltonismo. O daltonismo é aquela doença em que as pessoas não definem muito bem as cores verde e vermelha. E ele está localizado no cromossomo X. Então, olha só, se ele está localizado no cromossomo X, significa dizer que é uma herança que vai ser da mãe, porque qualquer óvulo produzido pela mãe, ele é X. O pai vai passar para a criança o Y. Então, como que acontece? A mãe vai passar o X, ela pode ser XDzão, XDzão, ou ela pode ser XDzão, XDzinho. Nesse caso aqui, ela é portadora do gene, mas ela não tem a doença. E o pai aqui em questão, olha, analisa as informações e outros conhecimentos que você possui para afirmar corretamente. Se essas pessoas são afetadas, significa que esse homem é XDzão Y, esse homem é XDzão Y, e essa mulher é XDzão, XDzão. E como ficam os outros, então? Essa aqui é XDzão, XDzinho, porque ela não tem a doença e ela é portadora. Essa aqui é XDzão, que recebeu do pai, mas não sabemos o que recebeu da mãe. E esse aqui é XDzinho, que recebeu da mãe, e Y, que recebeu do pai. Então, o heredograma fica analisado desta forma. Olha lá, ó. O indivíduo, então, qualquer dos descendentes 4, receberá o gene do daltonismo. Qualquer um desses vai receber o gene do daltonismo. Esse vai ser afetado, esse vai ser afetado. Essa vai ser portadora e esse não vai ser afetado, porque ele vai receber o XDzinho e o Y, porque ele é homem, ele recebe o Y. Então, na aula de hoje, definimos o que é heredograma, identificamos as características determinadas por um gene recessivo ou dominante, discutimos a polialelia, que é sistema BO, e analisamos outros indivíduos em outros heredogramas. A nossa referência da aula de hoje. Até a próxima aula e muito obrigada!